amigos do nosso canal Café com Economia. Estamos aqui hoje com o professor José Campos, ele que tem um grande conhecimento em investimentos e vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Então, antes de começar, professor, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores. Opa! Olá, pessoal, tudo bem? Olá, professora Laís, obrigado pelo convite e participar desse Café com Economia. É um prazer muito grande, né? E vou falar um pouquinho aqui do meu currículo. Eu não sou economista, eu sou administrador pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Fica lá na Bahia, então você vai ver que meu sotaque é um pouco diferente aqui do pessoal de Maringá, que vocês estão acostumados a falar. Sou especialista em finanças, sou especialista em gestão empresarial de negócios, sou mestre em gestão do conhecimento nas organizações e, inclusive, a minha pesquisa do mestrado foi relacionada ao mercado financeiro, mais específico, mercado futuros, contrato de hedge, né? Se vocês não viram esse assunto, possivelmente verão ao longo das disciplinas de vocês. Sou professor aqui da instituição, dou aula de mercado financeiro de capitais, matemática financeira, análise de investimento. Então, toda essa área financeira eu trabalho tanto no EAD quanto no presencial e na pós-graduação também. Tem um vasto currículo, o professor José tem um grande conhecimento sobre investimento, então é sobre esse assunto que nós vamos falar um pouquinho. Então, professor, eu gostaria de começar perguntando para você quais são as opções de investimento e suas peculiaridades. Boa. Só lembrando também, pessoal, esqueci de falar, eu sou investidor, né? Eu falo de investimento não só na teoria, na prática também eu invisto há algum tempo, já estou atuando no mercado financeiro. Quanto aos investimentos, a gente tem que entender que os investimentos são basicamente divididos em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo é o mercado de renda variável, que a gente chama. São aqueles investimentos que você não tem uma rentabilidade certa, como, por exemplo, ações. Você compra ação, pode ser que você ganhe muito dinheiro com a ação, como pode ser que você perca. Outro tipo de exemplo é o fundo de investimento imobiliário, que é um mercado de renda variável. Você não tem certeza, você não sabe o quanto vai ganhar e se realmente vai ganhar ou não. Pode você perder dinheiro. Esse é um lado dos investimentos. O outro lado é um mercado que a gente chama de renda fixa, que aí sim é um pouco menos arriscado e você já começa a ter noção do quanto você vai receber de rentabilidade. E aí, em renda fixa, a gente tem... Renda fixa é basicamente você pegar o seu dinheiro e emprestar para alguém. E você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, comprando títulos públicos. Você pode emprestar o seu dinheiro para instituições financeiras, né? Bancos, por exemplo. Quando você compra CDB, LCI, LCA, que são modalidades de investimento. E você pode emprestar dinheiro até para empresas, né? Por meio da compra de debêntures, que são negociadas na Bolsa de Valores. Você empresta dinheiro, por exemplo, para a empresa CEMIG, que emite debêntures na Bolsa, que é uma empresa de energia elétrica de Minas Gerais. Então, basicamente, a gente divide os investimentos nesses dois grandes grupos. Professor, levando em conta, então, a realidade da maior parte dos brasileiros que não tem uma grande quantia para realizar o investimento, qual seria a melhor alternativa para aquele investidor que gostaria de investir de 50 a 100 reais por mês? Boa. Como eu falei, você tem dois grandes grupos de investimento. Nesses dois grandes grupos, tanto renda fixa quanto renda variável, você consegue investir com pouco dinheiro. Por exemplo, se você quiser comprar uma única ação, você pode. Eu dou alguns exemplos de ações aqui. Não estou falando para você comprar essas ações, estou dando exemplo. Uma ação da Grendene, lembra lá a Grendene, empresa de calçado aí, custa R$8. Se você quiser comprar uma ação, você pode. Se você quiser comprar 10, você pode. E hoje em dia tem corretoras que não cobram nada para comprar ação, então é melhor ainda. Uma ação da Ambev custa por volta de R$16. Uma ação do Bradesco por volta de 35. Então, você com pouco dinheiro já pode começar a investir. A ação é um pouco mais arriscado, você vai ter que estudar mais, saber o que você está fazendo. Não vai simplesmente comprar porque você pode perder o seu dinheiro. Mas você pode comprar ação com pouco dinheiro, né? Do outro lado, na renda fixa, também. Aí é um pouco mais fácil, porque são investimentos que você já sabe a rentabilidade que você vai ter, e aí você não está tão exposto a risco. E também você não precisa de muito dinheiro. A partir, por exemplo, de R$30, você já consegue comprar um título público federal, ou seja, emprestar dinheiro para o governo. E aí você vai receber uma taxa que a gente chama de taxa pré-fixada, que é aquela assim, ó, eu vou comprar o título hoje, eu sei exatamente quanto eu vou ganhar. Hoje, no dia que eu estou falando com vocês, a taxa pré-fixada do Tesouro Direto está por volta aí de 8,56% ao ano.
Só que também tem outros tipos de renda fixa que a gente chama de pós-fixado. Você não sabe exatamente quanto você vai receber no futuro, mas o seu rendimento está atrelado a um indicador financeiro, como, por exemplo, a taxa Selic, né? Se você comprar um título Selic, que é um título do Tesouro Direto, lá emitido pelo governo, você não sabe quanto é que vai estar a Selic daqui a 2, 3 anos, mas você sabe que você vai receber o valor que a Selic tiver. Hoje a Selic está 6,5% ao ano, então se continuar 6,5%, você recebe 6,5% ao ano. Então, título público, a partir de R$30 você já consegue comprar. É um investimento simples de ser feito e é um investimento com pouco risco e com pouco dinheiro também. A gente tem também outros investimentos, por exemplo, o CDB, né, que é um título emitido por bancos, que segue a mesma proporção aí do Tesouro Direto, ou seja, você vai receber uma rentabilidade aí, ou pré-fixada ou pós. A partir de R$1.000, você já consegue comprar CDBs bons, que remuneram mais do que os títulos públicos. Professor, eu não tenho R$100, junta no Tesouro Direto, eu não tenho R$1.000, junta no Tesouro Direto, quando você tiver 1.000, você acessa um CDB que paga mais. Então, assim, tem muito investimento bom com pouco dinheiro, né, que você investe com pouco dinheiro, você não precisa de muito dinheiro para investir. E se falando, então, em investimentos, é necessário ter uma corretora para investir em títulos públicos? Sim, para você acessar qualquer tipo de investimento, né, desse do mercado financeiro, você vai ter que ter uma conta numa corretora, porque ela vai ser a intermediária entre você e a instituição financeira que está deixando disponível os investimentos, né, se for o governo, os títulos públicos, se for outros investimentos como CDB, LCI, serão instituições financeiras. Então você tem que ter uma conta numa corretora para você comprar títulos públicos e demais investimentos. Aí eu dou algumas dicas, né? Provavelmente, seu banco que você trabalha aí vai ter uma corretora. Esses grandes bancos do Brasil que a gente conhece, todos eles têm uma corretora. Só que eles tendem a cobrar taxas para que você invista por meio da corretora deles, né? Então, eu indico que você abra conta numa corretora independente, e muitas das corretoras independentes não vão te cobrar nada para investir em renda fixa, inclusive em ação, que eu falei, tem corretoras que não cobram nada para ação. Então, por meio das corretoras sem cobrar nada, você vai acessar o ambiente da corretora, chamada Home Broker, você vai ter disponível lá para comprar tanto os títulos públicos como demais investimentos, como ações, CDBs, LCI, LCA. Então, necessariamente, você tem que ter uma corretora para realizar seus investimentos. Você tem algum nome de uma corretora que não cobra? Tenho, posso falar aqui. Pessoal, tem vários aí no mercado, você pode acessar, mas você tem a XP Investimentos, que não cobra nada, a Easy Invest não cobra nada, é para renda fixa, né? O que eu falei para renda fixa. XP não cobra nada, Easy Invest, a Rico, o Banco Inter tem corretora que não cobra nada nem para esses investimentos de renda fixa, nem para ação. A Clear, por exemplo, não cobra nada para ação. Então, são corretoras disponíveis para você fazer o cadastro. Você entra na internet ali, rapidinho você faz seu cadastro e você já tem conta na corretora e está apto a fazer os seus investimentos. E quando nós falamos em investimentos, ainda muitas pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é a poupança. O que você pensa, o que você acha sobre a poupança? A caderneta de poupança ainda na mente do brasileiro é o investimento mais seguro que a gente tem, é o melhor investimento e necessariamente não é, pessoal. O que você tem de vantagem que eu acho da caderneta de poupança é que se você precisar do seu dinheiro, qualquer momento você passa seu cartão de crédito e saca. Mas a rentabilidade da poupança ela é muito ruim, então eu nem considero a poupança como um investimento. Por exemplo, né? A nova lei da poupança fala que se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, que é o nosso caso hoje, a Selic está 6,5% ao ano, a poupança só vai remunerar 70% da Selic e mais uma TR, que é uma taxa referencial que é muito baixa e que ultimamente está sendo zero. Então, veja, se você comprar um título público do tipo Selic, você vai receber exatamente a taxa Selic, 6,5%. Se você pegar seu dinheiro e colocar na poupança, você vai receber 70% desse valor. Então, não faz muito sentido você pegar o seu dinheiro e deixar na caderneta de poupança, sendo que a gente tem esses investimentos fáceis, de baixo valor para você ter acesso e que você pode realizar de forma bem simples. É certo. Professor, e o que avaliar antes de escolher o tipo de investimento? Boa. Para você escolher o investimento, você tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira é o prazo, né? Porque tem alguns investimentos que você vai fazer e você não vai conseguir tirar o seu dinheiro antes da data do vencimento. Você pode até conseguir tirar seu dinheiro antes da data do vencimento do investimento, mas você tem uma grande possibilidade em alguns investimentos de não ter nenhuma rentabilidade, perder a rentabilidade,
ou até ter prejuízo se você sacar antes da data de vencimento, ou seja, você vai sacar um valor menor do que você depositou. Então, se vai fazer um investimento, preste atenção no prazo, né? Realmente você não vai precisar desse dinheiro, você pode aguardar até a data de vencimento, se você puder, beleza. Outro fato importante é você analisar o risco. Qual é o risco do investimento? Você está disposto a correr muito risco ao investir em ação ou não? Se você não está disposto a correr risco, se você não conhece como é que funciona o mercado de ação, não tem por que você fazer investimento em ação. Vai estudar primeiro, deixa até seu dinheiro na poupança. Estuda para depois investir. Então, o risco. Título público, o risco não é tão alto, é baixo, porque o risco é do governo não te pagar. Sempre existe esse risco, mas é difícil. Na pior das hipóteses, aí o governo imprime dinheiro, gera inflação, gera uma série de problemas, mas a tendência é que ele pague. A gente vê hoje aí na reforma, né, que se debate muito, a preocupação é justamente essa. Aprova a reforma para ter dinheiro, porque a gente tem que honrar aí os títulos públicos que a gente pega dinheiro emprestado no mercado. Então, um exemplo é esse. Outro exemplo de risco que é interessante também falar é que as pessoas acham que a poupança é segura e os demais investimentos como o CDB, LCI, que são emitidos por bancos, não são. E não é verdade, porque qualquer investimento emitido por... alguns investimentos emitidos por banco, como LCI, CDB, LCA, possui um fundo garantidor de crédito igual a caderneta de poupança. Se até o limite de 250 mil o banco quebrar, você recebe seu dinheiro de volta, né? Então, esse risco você já consegue eliminar. Então, é o prazo, o risco e quanto você vai investir. Quanto mais dinheiro você tem, melhores serão os investimentos que você conseguirá acessar. Então, você tem que analisar isso aí, o risco, o prazo de tempo e a sua capacidade de investimento. E aí, dentro dessa perspectiva, identificar os melhores investimentos a serem feitos. E pensando em investimento, qual é o valor mínimo necessário para investir em cada modalidade, como, por exemplo, na Bolsa, no Tesouro, na CDB, CDI, LCI? Então, como eu falei, na Bolsa de Valores, o menor valor para você investir é o preço da ação. Lá você tem ações de vários preços. Você tem ação que vai de R$150 a ação de R$3, R$5. Você consegue comprar uma única ação, mas você volta a lembrar, né? Você tem que entender como é que funciona esse mercado para você não ir e perder o seu dinheiro. Mas você consegue acessar ainda mais, como eu falei, corretoras que não cobram nenhum tipo de taxa. Aí vai ser você investir de graça, né? Porque você não vai pagar nenhum tipo de taxa. Título público, a partir de R$30 você já consegue comprar. CDB, LCI, LCA, você aí a partir de 1.000 já consegue, apesar, por exemplo, o Banco Inter, né? Um exemplo que eu sempre dou. O Banco Inter ele tem um CDB de liquidez diária, ou seja, você pode sacar a qualquer momento, em dia útil, né? A empresa tem que estar aberta em dia útil, e ele remunera 100% da taxa CDI. Essa CDI é muito próxima à taxa Selic, ali por volta de 6,5%. Então, a partir de R$100 você já consegue investir lá no Banco Inter. Você tem o Nubank também, que se agora você deixar o seu dinheiro na conta corrente do Nubank, ele vai remunerar a taxa Selic lá, porque ele pega seu dinheiro e atrela a título público. Então, assim, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Basta ter conhecimento, estudar, saber um pouco mais como é que funciona, saber os riscos, saber algumas especificidades de cada investimento para não ter nenhum tipo de problema e começar a aguardar, só ter força de vontade realmente. E para finalizar, qual é a melhor idade para começar a investir? Boa, a melhor idade é agora. Esse exato momento é você começar a investir. Brincando, né, pessoal? Mas não tem idade para investir. Eu falo que quanto mais cedo você investe, melhor, porque você vai construir um patrimônio ao longo do tempo. E eu sempre brinco que, assim, ainda mais agora que a gente está meio preocupado com a previdência, se vai ter, se não vai ter, como vai ser, comece cedo. Se você tem seu filho, comece a fazer para ele, que vai chegar um tempo que você vai construir um patrimônio de tal forma que você vai conseguir viver só dos rendimentos desse patrimônio. Você vai trabalhar, claro, não vai parar de trabalhar, mas só com o rendimento do seu patrimônio, porque você investiu ao longo do tempo, você conseguirá pagar suas dívidas. E o trabalho vai ser um complemento para a sua felicidade, vai poder fazer o que você gosta e não trabalhar realmente por causa do salário e por necessidade. Então, se você não começou a investir, comece agora. E você tem filho, comece a fazer para ele, mas a hora de investir é agora, e quanto mais cedo, melhor. Muito obrigada, professor, por todas as suas contribuições. Foram muito importantes. Acredito que esclareceu muitas dúvidas de muitos dos nossos alunos, das pessoas que nos acompanham no nosso canal. Obrigada, espero que tenhamos você em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos e comece a investir agora.